Passeou, tio? E aí, pá? E aí, tudo Tudo bem? bem? Bem, graças a Deus, senhor. Tudo bem, graças a Deus. Tô Benção. testando aqui. E aí, como é que foi o dia? Correria? Ah, foi bem, graças a Deus. Ah, tia já tá aí já com nós. Boa noite, tia. Paz, senhor. A senhora tá bem? Paz, Diego. Tá tudo bem, filho? Ô, tio, tá dando pra escutar normal? Tô ouvindo de boa, Fá. Tô É que eu... tentando tirar do celular aqui e pôr no fone de ouvido, que acho que fica melhor pra mim. Ah, tá, o meu não Da- tá no fone também, eu pensei, mas É, mas sei eu tô te lá. ouvindo bem. Fala, Diego, tudo bem? Quê? Falei com o Diego. Ah, o Diego aí. E aí, Fá? Pode cantar? Pode cantar. Antes de eu falar, tu cantava sobre. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Ô tio, Oi. sua câmera tá virada. A câmera tá virada? É, você tá de lado assim. E agora? Isso aí. Agora Agora tá certo. fechou. Agora Valeu. vai. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, de ousado amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar.
sem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, que ousado amor de Deus. Traz para a sombra a montanha pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, cala a montanha pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, cala a montanha pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, que ousado amor de Deus. Oh, que deixa tudo enorme só pra me encontrar. Não posso contá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, que ousado amor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos iniciar a live, tá? Como iniciamos com louvor, mas eu quero orar e agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade que Ele nos dá de, através da internet, né, através de um celular, poder falar do amor dele para as pessoas. Você que nos acompanha, Deus abençoe. Se você puder, convide pessoas para participar também nessa live, que ainda a gente vai ter muitos louvores, a gente vai ter uma palavra abençoada e para abençoar a minha e a sua vida, para abençoar a minha e a sua casa, né? Então, quero agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade, por este momento, ó Pai, de podermos te adorar, ó Pai, do nosso jeito, da nossa forma, ó Pai. O Senhor sabe, o Senhor sonda e conhece os nossos corações. O Senhor sabe que não tem sido fácil, que não tem sido dias tranquilos, mas nós entendemos que é em meio a essa tempestade, em meio a esse barulho, que o Senhor quer que nós nos acalmemos, esperemos tudo isso passar para que a gente possa ouvir a sua voz. E nós queremos nessa noite entregar a Ti a nossa verdadeira adoração. Queremos entregar a Ti, ó Pai, nessa noite, a nossa verdadeira adoração a Ti, ó Pai. Prestar o melhor culto a Ti nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queria agradecer os meus pastores, não estão na live, mas com certeza vão ver depois. Pastora Guta, pastor Irã,
pessoas de Deus que têm nos abençoado, que têm cuidado, têm acompanhado as nossas vidas. E queria agradecer também ao seu pastor, se não me falha a memória, Márcio Sintra, né? Pelo menos sempre. É ele, né? Isso. Queria agradecer também a ele e pela vida dele, né? Que ele tem sido bênçãos na sua vida, e a gente sabe que as pessoas que tratam bem os nossos, a gente se agrada, a gente se alegra, e eu sempre vejo com alegria as suas postagens, né? As postagens dele. Quero agradecer, quero pedir que Deus abençoe muito a vida dele, o ministério dele, e ele continue sendo usado por Deus. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Vamos lá para mais um louvor? Mais um? Bora! Chega o rei, arrepia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava amor, o Salvador. Teu corpo lá na cruz, teu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Israel abandonou, cessou teu respirar, o filho começou, a morte ele enfrentou, todo o poder do céu vencido foi. Ó morte, onde está? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Hoje eu vou clamar e vou tudo ver em ti, e tudo está em ti. Hoje vou caminhar, Deus, porque
Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo a seus pés e és tudo que eu preciso pra eu me lanço a teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eu me rendo a seus pés e és tudo que eu preciso pra eu me lanço a teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, Jesus, eis-me aqui, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Ô tio, Oi. enquanto tava cantando esse louvor, eu tava pensando nas vezes que a gente se acha incapaz de fazer alguma coisa. Às vezes que a gente olha para a vida da gente e a gente fala que a promessa que o Senhor fez para nós não condiz com a nossa realidade. Só que o interessante é que esse louvor ele diz: eis-me aqui. E quando nós dizemos eis-me aqui para o Senhor, já não é mais a nossa capacidade, já não é mais a nossa força, já não é mais o nosso modo de agir. Nós estamos falando eis-me aqui, Senhor. Então a gente tem que entender que quando dizemos para Deus eis-me aqui, a gente estamos dizendo para Ele: Senhor, faça a sua vontade, da tua maneira, da forma que o Senhor bem entender. E a própria Bíblia vai nos dizer que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então, não tem como eu olhar para a minha vida hoje e falar: ela não condiz com a minha realidade. Não tem como nós olharmos para a nossa vida e falar: a promessa não vai acontecer, porque não tem nada a ver com a minha realidade. Porque nós dizemos eis-me aqui. E quando nós dizemos eis-me aqui, o Senhor ele toma a dianteira da nossa vida e fala assim: filho, até aqui você fez, mas agora quem vai fazer sou eu. Até aqui você tentou, mas agora quem vai fazer sou eu. Até aqui você achou que podia fazer e nada aconteceu, só que agora quem vai fazer acontecer sou eu. Então, que nós possamos cantar somente mais uma vez: eis-me aqui, Senhor. Que nós possamos dizer para Ele que nós estamos à disposição.
para que Ele venha nos usar e fazer a vontade dEle. Eis-me aqui. Então que dizemos, eu me rendo a seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço a teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Glória a Deus. É verdade, Fá. Muitas vezes a gente se acha, né? A gente se acha incapaz. A gente acaba sendo vencido pelo cansaço, pelo dia, né? E é mais ou menos o que a gente faz, o que Deus tem falado comigo esses dias aí, é mais ou menos o que eu quero compartilhar nessa noite com vocês que estão com a gente aí. E para você que entrou agora, essa live ela está no meu coração faz um tempo já. Só que parece que não, mas eu tenho uma certa resistência com vídeo, eu tenho uma certa resistência. Então eu fico segurando, mas esses dias Deus tem falado muito forte no meu coração e eu sempre quis fazer live, né, falando de louvor, falando sobre adoração, falando sobre Deus, mas eu nunca tive coragem de abrir uma live ao vivo e para estar falando, para estar fazendo. E Deus, quando eu decidi fazer, Deus falou muito no meu coração que a primeira pessoa que deveria participar dessa live era o Fabrício. Para quem não conhece o Fabrício é meu sobrinho da Ana, meu sobrinho de coração. E, cara, assim, quando a gente se junta, as poucas vezes que a gente consegue se encontrar, né, a gente louva, a gente canta, a gente fala dele, fala sobre ele. E Deus tocou muito no meu coração, que essa primeira live, que eu nem sabia ainda como eu ia fazer, né, eu deveria chamar ele para ele estar adorando a Deus com a gente. E como eu aprendi a ouvir a voz de Deus, como eu aprendi a obedecer a voz dele, eu lancei o convite para o Fabrício. E ele de imediato falou, bora tio, vamos lá, vamos fazer. E assim, talvez você esteja estranhando um pouco o áudio, porque eu tô aqui em Salto, ele tá lá em Sorocaba, e a gente tá fazendo essa live juntos aí. Não é para glorificar o meu nome, não é para glorificar o nome dele, não, é para glorificar o nome de Deus. Para que Deus seja exaltado em nossas vidas, né? E para você que está nos ouvindo, para que você entenda que Deus pode te fazer romper, Deus pode te fazer quebrar muralhas, quebrar barreiras. Muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz, igual o Fabrício acabou de falar, a gente se acha incapaz de certas coisas, e realmente a gente se acha. Mas é nos pequenos detalhes que Deus vai mostrando pra gente, que não, que com Ele a gente pode seguir em frente, desde que a gente queira, desde que a gente persista, desde que a gente insista. E então, para você que chegou agora, é só para você entender que essa live não é algo do Eri, não é algo do pastor Eri, não, é algo de Deus, que ele vem tocando no meu coração já há um tempo. Amém? E antes de ministrar a palavra, vai ser uma palavrinha rápida também, né, para a gente não segurar muito tempo, vai ser uma palavrinha rápida. Pastor Batata, fica com a gente até o final, tá? Que
Daqui a pouco eu chamo o senhor aí para o senhor falar com a gente também, tá bom? Mas daqui a pouco a gente vai ouvir um pouco da palavra de Deus, vamos falar dele, né? Porque ele já está em cada lar aqui representado. E que você possa, enquanto a gente canta mais um louvor, a gente não, que eu acho que eu estava atrapalhando o Fabrício aqui, né? Eu não me seguro no louvor, né? Eu acho que eu estava atrapalhando ele, a Ana me deu um toque aqui. A pastora Ana me deu um toque, né? Que chega um pouco atrasado. E desculpa aí, tá, Fá? Imagina. Vou me segurar. Então, gente... Oi? Solta a voz aí. Deixa pra lá. Então, enquanto a gente ouve aí mais um louvor, eu quero te convidar a chamar mais pessoas. Convida pessoas, tá? Não por conta do pastor Eri, por causa do Fabrício, não. Convida pessoas para eles ouvirem nessa noite a palavra de Deus, amém? Manda mais uma para nós aí, Fá. Amém. Arrepia. Esse louvor aqui, tio, eu ouvi ele há muito tempo atrás em um retiro de jovens. E esse louvor mexeu muito comigo no retiro. E como nós estamos falando em se render ao Senhor, em confiar nele, em dizer eis-me aqui para ele, eu senti tocar ele agora. Eu nem tinha planejado tocar ele, mas esse louvor ele diz assim: ele diz para que o Senhor invada, para que o Senhor possa invadir a nossa escuridão com a luz dele. Ele fala assim: invade com tua luz a minha escuridão, e eu me rendo, e eu me entrego, e faça de teu povo novamente, e eu me rendo, e eu me entrego. Aí nós olhamos e falamos assim: se nós estivermos muito escondidos, a Bíblia diz que por mais que nós estivermos no mais profundo mar, lá Ele estaria. Se nós estivermos no mais alto céu, lá o Senhor também estaria. Aí Ele diz assim: e se no mais profundo abismo, ou no mais alto céu, eu estiver escondido, sei que tu me encontrarás, e a noite brilhará como o dia, e eu estarei envolvido em tuas horas de amor. E se no mais profundo abismo, ou no mais alto céu, eu estiver escondido, sei que tu me encontrarás, e a noite brilhará como o dia, e eu estarei envolvido nas horas de amor. Invade com tua luz a minha escuridão, eu me rendo, e eu me entrego, e faça de teu fogo novamente, e eu me rendo, e eu me entrego. Invade com tua luz a minha escuridão, e eu me rendo, Deus, e eu me entrego. E faça de teu fogo novamente, eu me rendo, eu me entrego. E se no mais profundo abismo, ou no mais alto céu, eu estiver
que tu me encontrarás, e a noite brilhará como o dia, e eu estarei envolvido em tuas obras de amor. Vai de conta a luz da minha escuridão, e eu me rendo, Deus, e eu me entrego. Me faça de teu fogo novamente, e eu me rendo, eu me entrego. Vai, tio, eu quero te dar tempo para você pregar aí que Ei. eu quero a palavra. Você quer ouvir palavra, eu quero falar a palavra e quero ouvir louvor. E aí, como é que nós faz? Amém. Pega aí. Mas glória a Deus. Deus abençoe, Fá. Daqui a pouco nós manda mais, tá bom? Amém. Mas agora eu quero convidar realmente a todos que estão aí para ouvir. É para ser uma breve palavra, mas vamos ver onde Deus vai conduzir, né? Vamos ver para onde Deus vai nos levar. E assim, é uma palavra que há dias, há semanas na realidade, vem queimando dentro de mim. E no último culto na Oasis, minha casa, né? No último culto lá, Deus confirmou, através dos pastores que lá estiveram, Deus confirmou tudo aquilo que Ele queria estava falando comigo, né? E eu quero dividir com vocês uma parte, na realidade, eu quero dividir com vocês uma parte, porque hoje, enquanto eu estudava, enquanto eu preparava, enquanto eu falava, ia brotando mais coisas, mas aí ia ter que ser uma live de 3 horas, aí não ia dar, né? Mas... Amém? Eu quero falar nessa noite sobre Elias, né? Elias aí um profeta que ele profetizou numa época difícil, uma época muito difícil no ponto religioso, né? Foi uma época complicada, foi uma época onde o rei Acabe ele fazia tudo para desagradar a Deus, né? E então Elias ele profetizou aí nessa época. Eu quero falar um pouquinho sobre esse cara, sobre Elias, mas na realidade eu quero usar Elias para falar sobre nós, né? Porque fala muito sobre nós, tudo que Elias passou, fala muito sobre eu, sobre você, e acredito que sobre pessoas que a gente conhece, né? E Elias, ele foi um cara ousado, né? Elias, ele foi um cara muito ousado, mas a gente precisa lembrar que ele também era homem, né? Ele corria sangue na veia dele. E no capítulo 17, diz assim, ó, eu vou ler aqui, 1 Reis 17. 1 Reis 17, diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Vamos parar por aqui. Elias, ele era um profeta, mas assim, o que me pega muito, que ele chega perante o rei, e o rei Acabe, ele fala o seguinte: não haverá chuva e nem orvalho, segundo a minha palavra. E é por isso que eu falo, ele era muito ousado, né? Hoje nós aprendemos, nós temos que falar que é em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas ele chegou para o rei e falou: viu, segundo a minha palavra.
É, E isso é ousadia, cara. Porque, assim, para ele falar isso, ele tinha que estar muito firmado em Deus, né? E, e ele fala que, assim, ele disse, ó, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Então, antes dele falar que seria segundo a palavra dele, ele fala que ele estava diante de Deus. Então ele reconhece que ele, ele profetizou algo porque ele estava diante de Deus, diante da face de Deus. E isso demonstra ousadia. Quantas vezes nós não somos ousados também? Nós somos, de vez em quando nós somos ousados. A gente vai orar por alguém, a gente ora com autoridade. Por quê? Porque a gente sabe o Deus que a gente serve. Quando a gente profetiza algo na vida de alguém, é porque Deus está mandando, é porque Deus está falando. Mas Elias não. Elias, eu acho que ele estava tão agoniado de ver o rei Acabe fazendo aquelas atrocidades, que ele falou, não, vai ser segundo a minha palavra. Mas antes de falar isso, a gente precisa lembrar que ele reconhece que ele estava perante a face de Deus. Amém? Então, a gente precisa entender isso. Amém, Fá? amém. A gente precisa entender que realmente ele foi ousado, mas tendo Deus como base, né? Mesmo ele tendo falado, segundo a minha palavra e tal, mas ele tinha em quem se firmar. Ele estava se firmando em Deus, porque ele fala que ele estava diante da face de Deus. É como se ele dissesse assim, eu estou falando porque aquele a quem estou diante, o Deus de Israel, vai fazer cumprir. Então ele foi ousado. Ele foi ousado, mas ele tinha conhecimento que quem ia cumprir aquilo não era ele, era Deus. Amém? Aí, se a gente for ver lá no verso 3 diz assim, ó, vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te. Vira para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Depois que ele fala, que é a segunda palavra dele, aí Deus fala assim, meu, olha o que está arrumando para mim. Aí fala assim, ó, depois veio a ele, foi depois que ele falou. Primeiro ele profetizou, aí depois veio a ele a palavra do Senhor e disse, vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. A partir daí, Deus começa a cuidar dele. É assim, cara. Eu acho impressionante. É como se Deus falasse assim, legal, você é um profeta, você é um cara de Deus, você é um cara que eu confio, o cara que eu levantei como profeta nessa nação. Então faz o seguinte, já que você profetizou, agora eu vou começar a cuidar de você. Eu vou fazer acontecer segundo a tua palavra, mas eu vou fazer acontecer. Mas por enquanto, se esconde. Por enquanto, sai daí. Porque eu vou te sustentar. Eu vou colocar diante de você provisão, né? Então, primeiro ele vai para o Vale de Querite. Depois, lá no versos 8, lá no versos 8, ele diz assim, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Serepta. A partir daí, ele começa a peregrinar. Não tinha chuva, porque como ele profetizou que não haveria chuva, faltaria água para ele também, se não fosse a provisão de Deus. Então Deus foi levantando para que ele não perecesse junto. Ele foi mandando Elias de lugar em lugar. Aí eu aprendo a primeira lição. Primeira lição que eu aprendo aí qual é? Obediência. Ele profetizou segundo ele. Mas ele obedeceu. Quando Deus começou a mandar ele ir de lugar em lugar, de ponto em ponto, ele ia. Por quê? Porque Deus sempre falava que ia dar o sustento para ele. Né? No versos 3, Deus ia dar o sustento.
No versos 8, a viúva ia dar sustento porque Deus tinha mandado. Amém? Até aí, tudo bem? Amém. Amém. Então, esse cara era Elias. Ele foi um cara muito ousado. Aí a gente vai passar lá para o capítulo 18. Capítulo 18 diz assim que depois de 3 anos, Deus chega para ele e fala assim, o seguinte, agora você vai voltar e vai se apresentar ao rei Acabe. Você vai voltar e vai se apresentar ao rei Acabe. Puxa vida, mas Deus não tinha mandado ele fugir? Deus tinha mandado ele fugir. Mas aí, depois de 3 anos, Deus fala, agora você volta e você vai se apresentar ao rei Acabe. E, de novo, ele obedece. Vamos dar um pulo lá para o versos 22. Para quem está acompanhando na Bíblia aí, vamos dar um pulo lá para o versos 22. Lá no versos 22, continua como que eu posso falar? Elias continua forte, Elias continua ousado. Então, não vai a partir do verso 22, continua a ousadia de Elias. Amém? Ele diz assim, no verso 22. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Olha só. O capítulo 18 é fantástico. Elias fala, só ele tinha ficado como profeta. Mas os profetas de Baal eram 400. Mais 450 homens. Mais outros profetas que não criam em Deus. E Elias faz algo fantástico. Elias desafia os profetas de Baal. Olha o tamanho da ousadia dele. Era apenas ele. Mas ele desafia os profetas de Baal. E o desafio era simples. O desafio era simples. Qual era o desafio? O desafio era fazer com que o Deus de Baal respondesse a eles. Porque ele tinha certeza que o Deus vivo, que o Deus Altíssimo, responderia a Elias. Então, ele lança o desafio. Vamos ver qual Deus é verdadeiro. Se é o de vocês ou se é o meu. E ele lança esse desafio. E os profetas de Baal, eles tentam de todas as formas, com todas as forças, fazer com que o Deus deles, o Deus, o D minúsculo, respondesse. Mas eles não têm sucesso. E isso eu acho fantástico. Até hoje, pessoas levantam deuses. Mas é um Deus que não fala, é um Deus que não responde,